a LEP foi muito atualizada e o CPP nunca mais se mexeu no CPP. Por quê? Porque ele é utilizado só subsidiariamente, né? E aí, pessoal, ao olhar aí o CPP, né, e chegar no artigo 668, a gente vai ver que se inaugura o livro 4º do Código de Processo, né? O Código de Processo é dividido em livros, e no artigo 668, se vocês olharem aí, nós começamos o livro 4º, né? Beleza, livro 4º, né, da execução, título 1, disposições gerais. Aí é o 668 e seguintes que vai falar da execução, tá certo? Da execução penal. Se vocês olharem bem, no artigo 668, não está revogado. Olha aí no seu Código de Processo e você vai ver que o artigo 668 não está revogado, e nem os artigos seguintes, né? Não tem nada sobre isso. Ah, professor, então está valendo? Tá, pessoal, tá valendo, mas a gente tem que ver isso com reservas. Por quê? Porque em 1984 nós tivemos a edição de uma lei importantíssima, que é a Lei de Execução Penal, a LEP, né? A LEP foi criada em 1984. E o que acontece? A LEP passou a tratar de execução penal. Então, veja, a partir de 84, nós temos 2 diplomas tratando do mesmo assunto. O CPP continua falando, não foi revogado, está aí falando de execução. E a LEP, tratando da execução penal, né? Isso é o que se chama conflito aparente de normas, porque você fica na dúvida, é um conflito. Você fala assim, não, mas tudo bem, está falando de execução, mas qual que eu vou aplicar? Vou aplicar o Código de Processo, vou aplicar a LEP, né? Gera uma confusão, é um conflito, mas é um conflito aparente, porque, na verdade, tem como resolver esse conflito. E uma das formas da gente resolver esse conflito é exatamente pela hierarquia das leis. Então, uma lei hierarquicamente superior, ela prevaleceria. Nesse caso, não tem hierarquia, nem entre o CPP e a LEP não tem hierarquia, mas há outras formas de se encontrar uma solução, como a lei mais nova prevalece sobre a mais antiga e a lei mais específica prevalece sobre a lei mais genérica. E, nesse sentido, então, a LEP ganha de goleada. A LEP é mais nova e mais específica que o CPP. Por isso, pessoal, chamo a atenção de vocês precisam guardar isso. Quando a gente fala de execução, nós vamos usar a LEP, tá? Muito bem. Só que o que acontece? E o CPP, professor, eu posso usar subsidiariamente. Então, eventualmente, em alguma lacuna que a LEP traga, a LEP, por exemplo, não falou de algum assunto e o CPP tratou daquele assunto, então aí podemos usar o CPP, entenderam? Mas isso subsidiariamente. Se você for direto para o CPP, você pode se dar mal, porque muitas regras do CPP, embora ele não esteja revogado, essas regras estão desatualizadas. Aqui vale destacar que a LEP ela é uma lei que é constantemente atualizada. Ela foi feita em 1984, lá se vão, né, quase 40 anos já, né, já há bastante tempo, o tempo vai passando muito rápido, né, mas quase todos os anos tem uma lei modificando, outra lei modificando. Então, quer dizer, a LEP foi muito atualizada e o CPP nunca mais se mexeu no CPP. Por quê? Porque ele é utilizado só subsidiariamente, né? Então, ele é muito pouco atualizado. Então, tem algumas coisas que ficaram para trás. A gente tem que tomar cuidado. Também gostaria de dizer para vocês que o Código Penal, aqui até agora falando da LEP, e estamos falando do CPP, né? Mas eu queria dizer que o Código Penal, ele também
tem uma aproximação muito grande com a LEP. Por quê? Porque a parte geral do Código Penal ela foi feita em 84. E aí, ó, uma curiosidade. A LEP é a Lei 7.210 de 84, Lei 7.210. A Lei 7.209 de 84 é a parte geral do Código Penal. Então, na verdade, a nova parte geral do Código Penal e a LEP entraram em vigor no mesmo dia, elas entraram em vigor juntas, elas foram feitas juntas, elas foram elaboradas juntas. Então, o mesmo legislador, qual seja o mesmo deputado, o mesmo senador, o mesmo grupo de juristas, né, que auxiliou tanto a LEP, ajudou também na nova parte geral do Código Penal. Então, tem muitas coisas que têm uma relação muito próxima, tem uma simbiose, tem uma harmonia entre o Código Penal e a LEP. Por isso eu indico para vocês aqui na prática, na prova, né? Então você caiu alguma coisa de execução, você deve olhar primeiro na LEP, ver se tem alguma solução na LEP. Segundo, no Código Penal, porque o Código Penal, parte geral, fala de pena, fala de medida de segurança, né? Então é bastante importante. E só em terceiro lugar é que você vai olhar subsidiariamente para o CPP. Compreendido? Legal? Outra dica importantíssima, que é o seguinte: súmula. Quando a gente fala de pena, quando a gente fala de execução, tem muita súmula tratando do tema. E a propósito, assim, eu já falei aqui para vocês que, por exemplo, um assunto que cai bastante na prova é competência. A gente já falou em algumas oportunidades, né? Ficar de olho nas regras de competência e tal, e que tem muita súmula falando de competência. Então, ó, tem muita pergunta falando de competência. Por quê? Porque tem muita súmula relativa à competência. O mesmo assunto cabe perfeitamente, pessoal, para a execução. Cabe perfeitamente para a execução. Por quê? Porque na execução também tem muita pergunta, até porque tem muita súmula. Então, os assuntos que são mais simulados têm mais chance de cair nas questões, tá?